Dallagnol aqui, coloca o Dallagnol na tela para mim, Mari, por favor, para a gente poder conversar com o deputado federal, que mais uma vez gentilmente nos atende. Deltan, me explica essa história, porque você fez um discurso muito forte ontem na Câmara Federal, que repercutiu, está viralizando aí na internet, dessas ameaças que o Portal 247 fez em relação às críticas. Eles estão dizendo que é sentido figurado, Deltan. Como é que você vê isso? Olá, Paulo, Felipe, Daniel, Dani, Antônia Fontanelli, Mano e telespectadores, ouvintes da Jovem Pan. Bom dia. O que aconteceu ontem foi que um blog, esse veículo 247, que é o veículo preferido do Lula, nas palavras dele, é o que ele mais assistia lá na prisão, segundo as palavras do próprio Lula, é o que ele escolheu para dar a primeira live dele, a primeira entrevista ao vivo na presidência da República, e é o mesmo veículo que ele usou para dizer que ele pretendia se vingar do agente da lei, ex-juiz federal, senador, hoje Sérgio Moro. Esse mesmo veículo, ele agora divulgou ameaças de morte contra Sérgio Moro, contra mim, que foram escritas por uma pessoa que foi biógrafo do Lula. Lembrando que esse blog 247, se você somar os números, 2 mais 4 mais 7, dá 13. É uma espécie de porta-voz do PT. O que o PT faz, ele coloca lá, sempre atacou a Lava Jato. E agora, olhem o que eles escreveram. Olha o absurdo. Eles colocaram: esse ex-juiz de merda sujou a magistratura, esse verme desgraçado merece a sepultura. O seu fim está bem próximo, filhote da ditadura. Ou seja, merece a sepultura, merece o quê? Merece morrer. O seu fim está bem próximo. E ele segue dizendo: Dallagnol é outro lixo que também vai para o inferno, seu nome está na lista, anotei no meu caderno. Quem recentemente anotou o nome no caderno nesse contexto? Foi o PCC, anotando o nome do Moro no caderno da lista da morte do PCC, do crime organizado. E ele segue dizendo: esse verme sem moral não verá outro inverno. Ou seja, eu não vou chegar ao inverno, vou morrer antes disso. É um anúncio de um plano, de uma intenção, de um ódio político, dizendo: esse cara tem que morrer. É um anúncio, é um estímulo à violência, é uma ameaça aqui de morte, e segue aí defendendo Lula. Lula nunca se engana e por aí vai. O Dallagnol, mas algumas pessoas tentaram... Só para entender, querido, que tipo de medida você vai promover em relação a isso? Só para entender, porque a própria Folha de São Paulo, se eu não me engano, foi a Folha, né, mano? Isso. Com o artigo do Hélio Schwartzman. Se eu não estou enganado, foi o Hélio Schwartzman. Foi isso mesmo. Eles alegam, todo mundo alega quando vem algum tipo de artigo nesse sentido, que olha, um sentido figurado, não tem nenhum tipo de intenção. Quando você deseja a morte de uma pessoa, não necessariamente você está fazendo esse tipo de visão, né? Qual que é, do ponto de vista prático, a ação que você vai fazer para que, obviamente, não incorra em algum tipo de censura? Eles estão alegando que, por ser um poema, isso não seria errado. Isso é um absurdo. A gente não está falando de forma. Pode ser prosa, pode ser verso. A questão é o conteúdo. É a mesma coisa que dizer que os atos vândalos, os atos de vandalismo do 8 de janeiro foram uma obra de arte. Pessoas estavam expressando o seu viés artístico, destruindo e vandalizando as instituições públicas. Isso é um absurdo. Você tem que ver o conteúdo, o significado do ato, é a mensagem que aquilo está mandando. E nesse caso, é uma mensagem de violência política, é uma mensagem de ameaça, é uma mensagem que intimida e retalia contra agentes públicos. E quando a gente vê as pessoas da direita fazendo qualquer comentário parecido com esse, imagine uma Jovem Pan veiculando uma notícia dessas. A Jovem Pan ia estar fechada. E em questão de horas, alguém ia derrubar a Jovem Pan. Agora, quando vem um veículo de esquerda, o preferido do Lula, e ataca, veiculando uma ameaça de morte contra agentes da lei, contra pessoas que hoje ocupam funções parlamentares, são representantes do povo, nada acontece. Eles falaram que iam tirar e não tiraram, ficou lá por horas. Sim. Talvez esteja lá ainda, não consultei hoje. Então, o que a gente vê é uma reação de 2 pesos, 2 medidas. Quando é uma Jovem Pan, um veículo de direita conservador, a reação é avassaladora, querem atropelar, querem rasgar a Jovem Pan, a autorização dela funcionar, colocam ela em investigações de atos antidemocráticos. Agora, quando blog petista, eu tô amigo de Lula, não acontece nada. Eu estou com a imagem aqui para a gente exibir, vou pedir para a nossa Mari Vasques colocar aqui na tela, desses prints aí que você está mencionando. Então ele diz o seguinte: esse ex-juiz de M sujou a magistratura, esse verme merece a sepultura, o seu fim está bem próximo, filhote da ditadura. Tá aí justamente um trecho do que a gente pode dizer que seja um poema
Você acha? É um poema. Mano. É um poema. O amor é um venceu. cordel, Você né? acha um poema? Na verdade, não. Cordel, Toca não. o coração. É um cordel, né? Calma aí que eu vou continuar o poema. Senhoras e senhores, escutem isso. Lula nunca se engana. Foi tudo uma armação. Esse ex-juiz de B não passa de um bufão. É um lixo sem serventia que morrerá na prisão. Ai, que lindo, não. O que vocês acharam? Eu achei ódio do bem. poético. Poema. Olha, eu achei poético. Eu acho que o Deltan tá implicando, meu. Eu acho que é tem poético. Não, eu acho que tem são duas artistas, dimensões. são eu artistas. tive um evento do e Flávio essas Dino poesias, recentemente. daqui a pouco vai entrar na lei Rouanet para pegar incentivo, sabe? Porque existem poetas espalhados pelo Brasil, né? O que foi, Dan? Não, eu tive um evento recentemente com o Flávio Dino, né, ministro da Justiça, e que dizia que toda essa questão das fake news é muito importante o Estado lidar, porque tem atitudes online, né, na internet que são criminosas. E ele citou um exemplo. Se alguém, por exemplo, publicamente manifesta a intenção de me matar, essa pessoa deveria ser criminalizada por isso. Então, o Flávio Dino disse isso. Será que agora ele vai defender também esse mesmo ponto de vista, uma vez que é um canal de esquerda, um canal ligado ao PT, que tem feito essa comunicação diante do Deltan e do Moro? Será que eles vão ter essa mesma atitude ou será que é um ódio seletivo mais uma vez? Posso continuar o poema aqui? Dallagnol é outro lixo, que também vai pro inferno. Seu nome está na lista. Anotei no meu caderno. Esse verme sem moral não verá outro inverno, meu querido Mano Ferreira. Ah, isso não tem como. Por favor. Vamos lá, eu acho que tem várias dimensões. Primeiro, deputado Dallagnol, nossa solidariedade, ninguém deveria, na esfera pública, receber esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo de ódio político, claramente, é um conteúdo que piora o debate público. Isso dito, para se concretizar como uma ameaça, é preciso ter outros elementos, né? O texto por si, ainda mais nessa forma que tenta ser poética, apesar de ser de última categoria, por si só, ele não representa uma ameaça concreta, né? Para a gente enquadrar isso como uma ameaça, seria preciso mostrar que há um plano, de fato, de realizar esse tipo de coisa. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que essa é uma arte de péssima qualidade, é algo, enfim, que até a gente pode discutir se merece o nome de arte, enfim, mas a gente precisa diferenciar isso do que é, de fato, uma agressão, né? Porque a especulação abstrata, dizer que alguém merece algo, por mais que seja condenável e que todos nós que estamos no debate público tenhamos que repudiar, não é em si uma ameaça, ou seja, se insere dentro da compreensão americana, por exemplo, sobre liberdade de expressão. A ideia de que, se não configura grave ou iminente ameaça de realização concreta da violência, está apenas no âmbito da liberdade de expressão. Então, mas aí... por mais que eu concordo que a visão da esquerda sobre isso é hipócrita, porque se fosse o contrário, eles diriam de outra forma. Agora, minha posição como liberal, eu acho que nem os casos de censura que acontecem deveriam ser censurados, nem essa Deixa eu só passar situação. para Fontinelli também. Antônia, se insere aqui no papo para a gente poder conversar mais. Você me desculpa, mano, mas liberal é o cacete, entendeu? Se isso aqui fosse um país sério, pessoas que fazem esse tipo de coisa tinham que estar presas. Também acho. Nos Estados Unidos não estaria. Tá Começa lá. assim. Se vocês repararem, a liberdade americana, os jovens, os adolescentes começam assim, igual aquele de ontem, que matou professoras e alunos. Ele estava há um ano brincando disso. Por isso, Isso é um parte indício que somente deve do levar a uma Antiga. investigação. Isso Se há um parte plano somente concreto do de violência, Isso. é preciso haver punição. Desculpa, Agora, não dá pra- texto pelo não dá. texto, Calma, eu acho que deixa a Antônia concluir o raciocínio, turma, por favor. Vamos Isso lá. é parte
parte de uma mente doentia, essa gente tem que ser presa. Isso aí era um órgão, isso aí é um portal, eu sei lá que M é essa, que tinha que sair do ar se a gente está num país sério. Porque eu, por muito menos, estou respondendo dezenas de processos por discordar, como mãe e como avó, do conteúdo de um youtuber, que, ao meu ver, não é para criança. Eu estou respondendo processo civil e criminal e sendo condenado pela Justiça do Rio de Janeiro. Então, por que uma pessoa dessa pode ver isso como poema, como não falta de ameaça? Isso é uma ameaça clara. Isso é claro. Isso é abominável. Também isso é repugnante. Deltan, quero te ouvir sobre isso que você ouviu do Mano e da Antônia. Paulo, quando a gente olha no Código Penal, o crime de ameaça está previsto como ameaçar alguém por palavra, por escrito ou por gesto, ou de qualquer meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Ora, se você dizer que essas pessoas vão morrer, não é ameaçar de causar um mal injusto e grave, eu não sei o que é. Existe ainda um outro crime que é de incitação à violência. Então, as condutas são, sim, crime. Nós reportamos isso para a Polícia Federal, para a Polícia Legislativa e reportamos por inquérito de atos antidemocráticos. Agora, existe um segundo problema, que é a hipocrisia. Ao mesmo tempo que eu reportei isso no plenário da Câmara dos Deputados, ontem me interrompeu a Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Para quê? Você acha que é para prestar solidariedade em relação a mim? Eles que querem regular a mídia? Eles que querem impedir discurso de ódio na mídia? Não foi para expressar solidariedade a mim, não. Ela assumiu a palavra para impedir que eu falasse, para dizer que eu não poderia falar, e mais, para pedir que retirasse as menções dos registros do Congresso a palavra Lula, querendo vincular ele ao 247 e a essa ameaça que aconteceu. Ou seja, solidariedade zero. Eles usam um discurso de o amor venceu, mas é o ódio que venceu. Eles usam o slogan Brasil da esperança, mas o que eles querem, na verdade, é o Brasil da vingança. Mas o ponto é o seguinte, Dani, Deltan, é que o que me incomoda sempre é o duplo padrão. Isso me incomoda profundamente. É a raiva seletiva. Porque eu já vi várias e várias pessoas na internet a mim também fazendo escarcel quando era uma pessoa de direita. Agora, quando acontece a mesma coisa, porque eu não estou analisando fatos diferentes, a gente está de frente com o mesmo fato. A pessoa, o que ela faz? Ela se cala. Ela não fala nada, ela some, ela desaparece, ela dá aquela passada de pano. Exato. É isso que me incomoda. Agora, entendeu? até nesse contexto, seria bacana entender, do ponto de vista do Deltan, o que você acha, Deltan, sobre essa comissão de fake news que o governo instaurou, liderado pela Manuela Dávila e Felipe Neto, né? Dani, o maior problema dessa comissão de fake news não é a intenção. A intenção de você buscar conter mentira, disseminação de discurso de ódio, ok. Agora a questão é, quando você vai discutir o que é discurso de ódio, tem, claro, isso que configura crime, para isso já existe uma proteção na lei, como esse caso que me envolve agora. Agora existem uma série de expressões, e aí você querer limitar o discurso na internet com regulação vaga, com termos vagos, com proibições vagas, dá espaço para o autoritarismo, para você limitar a liberdade de expressão. E vou ser mais concreto no que eu estou falando. Vamos dizer que alguém da esquerda critica alguém da direita e fala assim, Bolsonaro é fascista. E aí vamos dizer que alguém da direita fala assim, Lula é ditatorial. Certo? Isso é discurso de ódio? Quem é a vítima? Ou será que isso é uma analogia ao fascismo para uma crítica dizendo que Bolsonaro é autoritário? É uma analogia ao comunismo, dizendo que é ditatorial porque os estados comunistas foram ditatoriais? Será que não é isso permitido dentro da liberdade de expressão? Isso aí não configura crime, totalmente diferente da minha situação. E aí, quando você cria uma previsão para você regular e limitar, impedir que as plataformas disseminem discursos que eles vão caracterizar como discurso de ódio, discurso antidemocrático, vai acabar cerceando uma série de expressões que fazem parte do jogo democrático e da livre expressão democrática, diferente dos crimes. E para os crimes já existe uma previsão legal. Eu estou reportando para a polícia que vai investigar, eu vou entrar com medidas contra isso que aconteceu. Então, e me preocupa ainda mais quando vem um governo de esquerda que apoia países que limitam a liberdade de expressão. E o que eu vivi como membro do Ministério Público foi o uso de conceitos vagos, como quebra de decoro, para tentar nos silenciar na Lava Jato. Então, quando eu critiquei o Supremo Tribunal Federal em cima de fatos concretos, de decisões concretas do Supremo, que limitavam o combate à corrupção, mesma coisa que agora o Lula está fazendo, desarticulando na CGU a área de combate à corrupção. Não sei se vocês viram, mas esse é um tema absurdo, vocês têm que comentar isso, pelo amor de Deus, o que aconteceu ontem, partidos da base do Lula acionando, entrando com uma ação para que as empreiteiras que desviaram dinheiro na Lava Jato não paguem as multas.
para que se impeça que o dinheiro desviado, roubado de nós seja devolvido aos cofres públicos. Gente, eles estão se colocando do lado de bandidos, não só do lado do PCC, quando fala que tem uma armação contra Moro, vitimizando o PCC, mas agora do lado das empreiteiras que desviaram dinheiro para que elas não paguem suas multas. É absurdo demais. Então, o que a gente viu? O que eu vivi na Lava Jato? Eu critiquei decisões do Supremo Tribunal Federal de modo legítimo, em cima das decisões, falando que o fim da prisão em segunda instância prejudica o combate à corrupção, e eles me puniram por quebra de decoro. Gente, que quebra de decoro é essa? Isso é exercício de crítica que fortalece a democracia. Então, Dani, eu tenho muito medo de que uma regulação da internet seja usada para perseguir inimigos políticos, ainda mais debaixo desse governo. Fê, por favor. Não, na verdade, só quero fazer uma consideração. Eu acho que o Mano trouxe ali e levantou a questão. Inclusive, eu quero falar ainda sobre a questão da ameaça. Eu acho que não dá pra gente normatilizar, sabe? E normatizar essa questão. Simplesmente achar, talvez, porque talvez muitas histórias já aconteceram. Isso, pra mim, tem tom de ameaça, sim. Isso, sem dúvida alguma, deve ser resolvido, sim. Isso, sem dúvida alguma, deve ter uma manifestação popular, todo mundo ir pra rua e começar a gritar, porque onde já se viu agora qualquer história que aconteça ou que venha contra uma via de regra, aonde fuja realmente de uma questão ideológica, política, que talvez não seja através daquilo que nós quisermos ou que eles quiseram, agora simplesmente você vai lá e ameaça todo mundo, você vai simplesmente pegar e sair matando todo mundo por causa de ideologia política? Eu posso... Sabe? Não é por aí. A gente está falando de um pai de família. A gente está falando de um homem que estudou e chegou aonde ele chegou através do suor, através do trabalho. Sim. Nós estamos falando de um homem que cumpriu ali com uma carreira dentro do judiciário e uma carreira pública e respeitado. Não é simplesmente você chegar e banalizar um cara como esse no gabarito de um Deltan Dallagnol, que você simplesmente chega e fala assim, vamos fazer... Parece jogral de quinta série. Que é isso? Tá todo mundo maluco e ainda o presidente da República bate palma para esse tipo de história? Não à toa eu comecei minha fala prestando solidariedade ao deputado. Eu acho lamentável que essa expressão ocorra. Mas uma coisa é o que eu acho lamentável, outra coisa é o que é ou não liberdade de expressão. E o meu ponto é, para sair da liberdade de expressão e se configurar como ameaça, é preciso ter outros elementos. Então eu acho que um caso como esse merece apuração. A gente merece saber se o autor dessa manifestação tem planos concretos ou não. Se houver planos, obviamente, isso configura uma ameaça e precisa ser punido. Agora, se for apenas a expressão nesse poema ridículo, eu acho que configura uma obra de arte. E aí eu queria lembrar de um caso, por exemplo, de 2005, onde o artista plástico Gil Vicente fez uma mostra chamada Inimigos. Eu não sei se vocês lembram, mas ele aparecia se autorretratando, colocando como refém diversas autoridades, inclusive o então presidente Lula, o Papa e diversas pessoas. E foi chocante porque ele aparecia nas pinturas apontando uma arma na cabeça dele, isso rendeu o processo na época, mas é um tipo de arte que, por mais que espante parte da função da arte na sociedade, é também espantar. Agora, é claro, essa obra aí é de quinta categoria e, do ponto de vista do debate público, é uma abjeção que isso ocorra e eu presto solidariedade ao Deltan. Deixa eu fechar esse papo com a Antônia. Antônia, por favor, você tem mais alguma pergunta para a gente finalizar a conversa aqui com o Deltan? Não, eu só acho que tem que ter uma política mais rígida. Eu acho que isso aqui é o poste mijando no cachorro todo santo dia, sabe? É a coisa do enxugar gelo, é a coisa do certo virou errado, errado virou certo. E isso tem que acabar. É doloroso a gente ver a luta de homens de bem querendo levar esse país para um caminho melhor, né? Mas o inimigo, ele é muito mais forte, ele é muito mais articulado, ele é muito mais sorrateiro. E ele fala bonito, e as pessoas são carentes de heróis. Então a gente se vê assim, sucumbindo. É triste demais isso tem que acabar. Fala, Deltan. Eu queria dizer que esse Brasil da esperança que eles pregaram na campanha se transformou no Brasil da vingança. É isso que a gente está vendo, que um discurso de amor, de conciliação, virou um discurso de ódio, não só com palavras de retaliação evidentes a Moro, de ataques à própria investigação para proteger a vida dele, enfraquecendo a proteção em relação a ele, mas em uma série de outras dimensões. Eles
embora tenham ganho por uma pequena fração de votos e tenham se comprometido a não adotar providências pró-aborto, eles vão e tiram o Brasil da Convenção de Aborto, eles adotam um discurso e práticas contra uma grande parcela da sociedade que entende que é um direito das pessoas terem arma, ou seja, eles estão alimentando o conflito social quando deviam, na verdade, estar buscando uma conciliação nacional. Em vez de eles tirarem MST que invadem propriedades rurais, quando o direito à propriedade é a base da civilização, prosperidade, eles dizem que tem que promover uma conciliação. Como assim conciliação com quem quebrou a lei? É um governo que vai promover a impunidade, um ambiente favorável à corrupção. Vejam o que aconteceu, o que eu mencionei que aconteceu ontem. O Prates lá na Petrobras disse agora que o setor de compliance da Petrobras é um entulho da Lava Jato. É isso que ele falou. O setor que busca impedir a corrupção, como aconteceu, de bilhões dentro da Petrobras, é, segundo ele, um entulho da Lava Jato. Você tem, então, os mesmos atores, os mesmos políticos, os mesmos agentes públicos e funcionários públicos, os mesmos empreiteiros que agora eles querem blindar contra o pagamento e a devolução do dinheiro desviado, os mesmos interesses, as mesmas condições. E o que eu posso assegurar em relação a esse governo é que vai ter muita ação sobre corrupção, mas vai ser ação de corrupção, de desvio de dinheiro público, fomentando muito provavelmente novos grandes escândalos, como já aconteceram nesse governo, que protagonizou os maiores escândalos da história comprovados no Brasil de desvio de dinheiro público e de corrupção. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui expressando a indignação, a revolta, com essas ódio do bem, né? Porque quando é a direita criticando a esquerda, aí eles falam que é discurso de ódio. Quando é eles atacando com ameaças, falando de matar, criando um ambiente de incitação ao crime, aí para eles é ódio do bem. É hipocrisia. Comentou. Deputado, eu deixo claro aqui a minha defesa sempre ao seu favor e pode contar comigo para o que você precisar. Deputado, deixa eu agradecer aqui a sua participação na programação da Jovem Pan. A gente presta solidariedade nesse momento porque é obviamente uma ameaça, mas é de uma arte tão tosca, de tão mau gosto, é uma coisa tão ridícula que isso por muitas vezes deixa a gente nervoso, irritado e profundamente decepcionado com qualquer tipo de postura jornalística nesse sentido. Então eu gostaria sempre de deixar as portas aqui escancaradas para você, caso você queira voltar e falar de outras questões aqui. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Felipe, Dani, Antônia, Mano. E eu devolvo a solidariedade porque eu vejo muitas vezes órgãos de imprensa de direita, conservadores, sendo tratados com 2 pesos, 2 medidas, da mesma forma como muitos agora querem dar um desconto para o ódio que eles classificam como ódio do bem, o que é um absurdo. Tem que ser, como vocês bem colocaram, com um só peso, o pau que desce em Chico, desce em Francisco, uma só medida para todos. E queria convidar todo mundo para nos seguir. É verdade. Eu queria convidar todo mundo para estar nos seguindo, para a gente seguir adotando juntos ações contra a criminalidade, de combate à corrupção e ações contra os desmandos e abusos do governo federal. Muito bem. Queria convidar todo mundo para nos somar às nossas ações lá nas nossas páginas das redes sociais. Obrigado, um grande abraço, um ótimo dia a todos. Obrigado, gente.